Nós temos a mais absoluta certeza de que, a exemplo do que aconteceu ontem, no primeiro dia, fartos debates e grandes discussões em torno de temas propostos no programa deste evento permitirão a todos informações relevantes quanto às normas legais de regência do setor e suas particularidades. Solicitamos, por gentileza, que os aparelhos celulares sejam colocados no modo silencioso. Nós nos encaminhamos neste momento para o que chamamos de primeiro painel da manhã desta quarta-feira. No dicionário Aurélio, nós fomos buscar o que significa a tradução mais precisa do que se pode denominar como justiça. E lá encontramos, abre aspas, justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Ou também, não há como questionar a justiça de sua causa. É por si só o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Fecha aspas. Dentro deste conceito, a justiça para além do processo é o nosso primeiro painel temático de hoje, que terá como moderadora a doutora Fabiola Orlando, presidente da RIEX, Rede Internacional de Excelência Jurídica. São convidados para debater esse tema Dr. Eduardo da Silva Vieira, coordenador nacional da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Por gentileza. Temos a satisfação de chamar para compor o dispositivo deste primeiro painel e, ao mesmo tempo, agradecer a inclusão desse evento na sua agenda. Daqui a pouco, 10h30, ela já tem uma outra agenda para cumprir, ficará conosco até este momento. Advogada-geral da União, doutora Kaline Ferreira. Fechando esse painel como nosso convidado debatedor, advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rodrigo Padaró de Castro. Os senhores todos podem ocupar seus lugares. A exemplo do que fiz ontem, farei novamente como orientação aos senhores debatedores. Existem dois controladores de tempo aqui na frente dos senhores e na lateral. Esse controlador de tempo serve para balizar a participação dos senhores. Terão moderador, no primeiro momento, 5 minutos para fazer o encaminhamento do tema, e cada um debatedor convidado terá um tempo de até 20 minutos. Então, os senhores poderão moderar, até para não atrapalhar a linha de raciocínio, os devidos tempos aqui. Depois desse painel, nós teremos o segundo painel e assim sucessivamente. Repito, e peço mais uma vez em nome do comitê organizador, que os celulares possam ser mantidos a partir de agora no modo silencioso. Vamos ao nosso primeiro painel, doutora Fabiola Orlando, com a palavra. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse seminário de excelência. Para mim foi uma honra, o presidente Paulo, Eduardo e Andréia, está sendo a honra desses 3 anos fazer parte de um grupo tão seleto da Prodese, que o meu presidente é o Paulo. E o Paulo, com a visão de águia, nos trouxe a Câmara de Cultura de Paz e não judicialização, que a única do Brasil, né? E assim, uma Câmara que a gente conseguiu colocar em rede todos os atores da sociedade para debater a justiça para além do processo. Gratidão, Paulo. Acho que estamos colhendo bons frutos. O Paulo é um guerreiro que tem ido a todas as reuniões que eu convoco nesses 3 anos, e são muitas, e ele tem muito
feito pelo DEF que a gente quer. Então, assim, para nós, né, Kaline, Eduardo e Badaró, que estamos há 20 anos nessa bandeira da cultura da paz, é uma honra, Paulo, Eduardo e Andréia também, e achei bem interessante para uma instituição como a ADEME colocar um tema, o tema do Congresso, integridade e direito. Então, assim, a coragem da ADEME de debater este tema. E ontem nós falamos por tudo isso, que é a ética, né? E eu falo que eu fiz parte de alguns fóruns da ADEME, como vocês são éticos. E é uma honra estar com vocês. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para um grupo de trabalho que era com o Carrali, com o Carlos Roberto Gonçalves, com o Faquin, com o Rodrigo, Gisele Renaraca. E quando eu cheguei no fórum da ADEME, eu me senti em casa. Então, ontem, vocês mereceram todos os méritos de um trabalho de excelência e de ética. Eu fui dormir tranquila, sabendo que a gente estava no local certo, viu? Parabéns. A Justiça para Além do Processo, aqui nós temos 4 atores que a gente tem, nesses últimos 15 anos, trabalhado muito nessa bandeira. Nós temos hoje aqui, ontem o Maroja e o desembargador Carlos Divino, acho que foram os mais cogitados, a questão da segurança jurídica. Hoje, em nosso país, temos 112 milhões de processos, processos estes que eu tenho certeza que 80% seriam negociáveis e mediados, 57% são processos do Estado, né, Kaline? O Estado como litigando uns com os outros e com a sociedade. Então, assim, precisamos pensar nas nossas escolhas, se somos responsáveis pelas escolhas que estamos fazendo, né? Porque enquanto cidadão, enquanto empresa, enquanto Estado, estamos com 112 bilhões de processos, enquanto em Águas Claras, a gente ficou sabendo ontem que 500 processos mês estão entrando, ajuizando, os cidadãos que têm uma vida per capita maior. Então, assim, precisamos pensar qual é a nossa responsabilidade neste, para mim, eu acho que é desumano com os juízes e desembargadores, buscar essa justiça que eu acho que nós poderíamos resolver. Então, assim, e isso no CODES a gente tem visto muito esse trabalho de devolver para a sociedade a responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus contratos, ética, né? Então, assim, ontem a doutora Luciana Asper, a secretária nacional, falou da ética. Então, a ética do cotidiano é nossa. Então, a gente tem que buscar essa ética, porque a mediação, a negociação, o próprio judiciário, essa alternativa ao judiciário, a mediação, a arbitragem, é nossa. Então, estamos sendo responsáveis, e nós temos um problema aqui, né, Eduardo, que em Brasília são as custas judiciais mais baratas do Brasil, então tudo se ajuiza, né? Então, assim, e qual é o motivo? Por que não buscarmos e sentarmos como atores? Fiquei muito feliz ontem com o Júlio da Terra Cap falando, a gente é coragem de confrontar o problema. O desembargador Carlos Divino falou, a gente precisa de enfrentar o problema, não adianta dar uma sentença e não ser executável. E a Kaline, um dia que a gente estava numa rádio falando, é muito fácil a gente ajuizar uma ação contra a AGU, né? Uma medida liminar de uma questão de saúde pública de 1 milhão, de 2 milhões, um cidadão. E nós temos mais de 100 milhões invisíveis que estão morrendo. Então, assim, lógico, o juiz vai ter que conceder entre a vida da pessoa, não, ele vai conceder. Então, é política pública, a gente precisa confrontar. Então, somos todos responsáveis por esses 112 milhões de processos, todos. E aqui, eu acredito que os painéis todos de ontem foi insegurança jurídica e perpassa por todos nós. Viu? Então, eu agradeço aqui, de pronto, os convites aceitos e vamos ao nosso debate. Começaremos para a Kaline. A Kaline é uma grande combativa, é uma advogada da União, tem doutorado em mediação no Estado, né? Então, na gestão pública, tem feito um trabalho belíssimo, fez um trabalho belíssimo na Senacom, é uma baiana, arretada, e hoje está na Central de Conciliação da AGU, que tem feito muita conciliação entre Estado e cidadão. Obrigada, viu, Kaline? Eu que agradeço, é um prazer. Agradeço a doutora Fabíola, agradeço a todos, na pessoa da doutora Fabíola e da doutora Andréa Mourão. É um prazer compartilhar com os doutores aqui esse painel. E eu quero começar falando com uma frase que vocês não esqueçam. A união negocia, a união media. Isso que vocês não podem esquecer, acreditem em mim, é verdade. Eu sei que são décadas e décadas de portas fechadas no poder público.
Ainda não vamos dizer que temos as portas escancaradas, mas a frase é verdadeira. A União media desde 2006. Nós temos uma Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal que funciona desde 2006 para mediar, conciliar conflitos interinstitucionais. Eu estava conversando com o doutor Eduardo, ele falou, olha, Kaline, se o poder público se concentrasse, pelo menos, em tirar do Poder Judiciário esses conflitos absurdos, fruto da esquizofrenia da nossa administração pública, que é litigar com os próprios entes, né? É difícil até, eu fiz doutorado fora, e para explicar ao meu orientador que aqui no Brasil você tem uma autarquia federal que litiga judicialmente contra a União, foi muito difícil. Porque lá, lógico, se busca também tirar o foco de todas essas ações judicializadas, mas entender que você tem um impacto grande no judiciário de conflitos envolvendo entes públicos que têm todo um aparato, que tem toda uma possibilidade de diálogo. É interessante porque, eu vou dizer, é tão esquizofrênico que a gente não tem a Câmara na AGU, criada desde 2006, somente para conciliar ou mediar conflitos entre entes públicos que têm personalidade jurídica, não. Até órgãos públicos vão à nossa Câmara buscando o diálogo e a composição. Isso é mais absurdo ainda, porque imaginar que um ministério pode litigar com outro um conflito que provavelmente não tem nem aptidão para ser judicializado. Mas óbvio que se a gente tem um conflito sem uma forma de pacificação, o cidadão vai pagar. Porque se esse conflito não tem fim, a política pública não se estabelece, o diálogo não se estabelece. Então, assim, nós temos na AGU, desde 2006, essa Câmara, que ela se chama Câmara de Conciliação e Arbitragem, o que é uma tecnia. Na verdade, antes das reformas legislativas, a gente tinha muito pouco conhecimento do que era arbitragem, e no título da Câmara foi usada tecnicamente o nome arbitragem, mas a Câmara não faz arbitragem, não é uma Câmara pública de arbitragem, é uma Câmara de autocomposição. Há emprego de mediação, negociação e conciliação. Nós fazemos autocomposição. E nós temos nos estados federados as representações dessa Câmara Federal. Em todos os estados do Brasil existe, atuando junto com a consultoria jurídica nos estados, uma Câmara local de conciliação com os seus coordenadores. Com o advento da lei de 2015, nós abrimos essa Câmara, que já incluía estados e municípios, porque a Câmara começou só dirimindo conflitos entre entes governamentais federais, mas aí foi incluído estados e municípios, e com o advento da Lei 13.140, embora ainda pendente de regulamentação, nós recebemos, sim, litígios envolvendo a administração pública federal e o particular, e as empresas privadas e o cidadão. É lógico que, ainda pendente de regulamentação, a gente não pode, diz que quem muito abraça, pouco aperta. A gente não pode abrir a Câmara indiscriminadamente para qualquer conflito individual do cidadão. Então, a gente vai ter filtros políticos e político-administrativos para que a gente dê conta da demanda. Porque a ideia é que a Câmara funcione, já vem funcionando, e que funcione eficazmente em relação aos particulares. Mas se a gente não tiver uma forma de filtrar as demandas que a AGU vai trazer e vai tentar solucionar com a autocomposição, nós nos afogaremos muito mais rápido do que o Poder Judiciário. Porque a ideia da autocomposição, e aí nós temos outro desafio. Não estamos falando de encontro de vontades entre particulares. Estamos falando de consenso, que é encontro de vontades, onde um dos polos, ou às vezes mais de um dos polos, sentado à mesa, a gente tem entes públicos cuja vontade administrativa é totalmente diferente da vontade humana.
Então, fazer um encontro de vontades que são de outro mundo, que não é a psicológica, não é a subjetiva, ele apresenta diferenciações essas que têm que refletir na nossa capacitação. Quando os advogados públicos ingressam na AGU ou ingressam nas Procuradorias Gerais dos Estados, principalmente os da geração, eu acredito que até os últimos anteriores 3 anos, não ouviam falar de mediação, principalmente envolvendo entes públicos. Então, não é o fato de você ser aprovado num concurso, ser advogado público, que você já está preparado para resolver em âmbito interno da administração pública, para atuar como mediador e como conciliador. A atividade é técnica. Eu não acredito que é por você ter aptidões pessoais ou ser do signo de Câncer que você tem condição de exercer mediação e conciliação, ou que você é um negociador. Nós temos na AGU também um programa de capacitação. A ideia é que os advogados públicos só passem a atuar como negociadores, conciliadores, mediadores, quando conseguirem ter essa capacitação técnica. É uma mudança de cultura muito grande. Os advogados públicos, eles são beligerantes, ele tem aquela ideia de mangas e dentes arregaçados para vencer o processo. Então, não é simplesmente tirar alguém do contencioso que hoje estava ferrenho da defesa da União e querendo ganhar todas as ações e deixar ele cair de paraquedas numa mesa de reunião. Com certeza, ele não vai ter habilidade nenhuma para conseguir conduzir uma negociação, nem como mediador, nem como negociador, porque é outro âmbito. E a ideia na administração pública, ela é muito arraigada, a questão do processo judicial, a questão de não abrir mão de receita, de não abrir mão do interesse público. E a gente tem que começar a culturar esse povo de que, muitas vezes, o caminho longo é muito mais curto, que é o do uso do consenso, que se atinge muito mais eficazmente, eficientemente o interesse público numa negociação. Quando eu comecei a estudar os métodos consensuais e autocomposição, eu pensava, ela tem aptidão para aqueles casos onde a União já pode antever o julgamento judicial, o resultado do processo, e já tem certeza da derrota. Eu estava enganada. Aliás, eu estava reduzindo muitíssimo o papel do consenso. Ainda bem que a gente amadurece, né? E eu percebi, logo depois, me aprofundando nessa pesquisa, que tem vários conflitos que a jurisdição não é o locus de pacificação, que ele nunca deveria ser judicializado. A verdade é que a administração pública, em algum momento, ela comodamente percebeu que era muito mais interessante empurrar para o Poder Judiciário parte da gestão de crises, que faz parte da administração pública. Pacificar, resolver conflitos é gerir crise. E isso está incorporado, ou deveria estar incorporado, ao que é gerir um ente público. Mas foi cômodo. O sistema todo, ele foi impulsionando o Estado a dizer, não, eu administro até aqui, empurro para o juiz a responsabilidade terrível de resolver determinadas questões, eu não crio precedente, eu tenho o precatório, que eu empurro o pagamento das minhas dívidas, eu conto com a lentidão da justiça, eu conto com a falta de defensores públicos suficientes para promover todas essas ações, e foi conveniente. E o Poder Judiciário foi recebendo uma demanda que nunca deveria ter sido dela, mas que o cidadão só encontrava aquela porta aberta. Mas, na verdade, aquilo sempre foi parte de gestão pública. Juiz tem visão de túnel. Isso não é pejorativo. Ele tem que ter, ele tem os limites do processo. A administração pública, não. Quando a gente senta numa mesa de negociação, a criatividade pode galopar. As partes podem trazerem uma proposta de acordo e podem sair de lá com 5 ideias diferentes.
Nós não temos limites de uma lide, nós não temos um processo judicial, e digo mais, não temos nem mesmo um processo administrativo clássico. A gente tem um processo administrativo sui generis, porque a gente não tem decisão administrativa num processo conciliatório. São as partes que conciliam conduzidas por um mediador. A gente não tem instrução, a gente não tem produção de prova. O que a gente tem é a possibilidade de diligenciar elementos, sim, probatórios, mas não para conduzir uma decisão, mas para conduzir um convencimento. Então, essa transversalidade da administração pública, ela só ganha força e impulso se a gente começar a atrair para dentro da própria administração pública conflitos que não são judicializáveis, se é que essa palavra existe. Porque o juiz não faz milagre, ele não é gestor. Aí a gente diz, nossa, ativismo judicial, que absurdo, o juiz se miscuindo na administração pública. Quem deixou cara pálida? Quem deixou o espaço vazio? Foi o executivo. Acesso à justiça, a gente tem aqui a justiça para além do processo, é para além do processo judicial, pelo menos no caso específico do ente público. Porque é o seguinte, o executivo, a administração pública, pratica justiça cotidianamente. Não tem nada mais do que produzir justiça, do que distribuir ativos sociais. É isso que a administração pública faz e o governo faz. Então, quando a gente fala de acesso à justiça, a gente não pode pensar só de acesso ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai agradecer, porque o que estamos fazendo com a utilização de autocomposição para dirimir conflitos não é criar um sucedâneo do Poder Judiciário. Pelo contrário, eu sempre falo para os nossos conciliadores que às vezes a gente tem um viés, assim, a gente, pelos vícios profissionais, a gente quer, às vezes, achar que a Câmara de autocomposição pode virar um tribunal administrativo, como nos moldes dos países francês, não somente a França, mas Portugal, Espanha, e não é isso. A gente tem que separar muito bem a coisa do que é a jurisdição, do que é a heterocomposição, onde você tem, sim, mesmo no âmbito administrativo, uma substituição de alguém pela vontade das partes. Mesmo num processo administrativo que a gente termina e culmina numa decisão, você vai ter imposição cogente de uma decisão administrativa. Nos processos conciliatórios, de forma alguma. Agora, por exemplo, assim, eu vou anunciar em primeira mão, ainda não está concretizado, porque a gente ainda não tem a norma já publicada, mas a ideia agora é que nossa Câmara, que funciona há muito tempo com um processo conciliatório, que eu sempre critiquei muito, mesmo quando estava fora da Câmara, porque nem sempre eu fui da Câmara, eu estou na Câmara só há poucos meses, mas sempre fui assim, uma curiosa, estudiosa da mediação envolvendo entes públicos, mas a Câmara funcionava da seguinte forma, e as câmaras, poucas câmaras estaduais em funcionamento também estão funcionando assim. Uma vez exitosa a mediação, você tem uma assinatura de um termo de conciliação e, posterior a isso, você tinha uma fase esdrúxula para os mediadores privados. Nós éramos muito criticados, porque depois disso, o processo não estava acabado. Olhe que falamos de autocomposição, mas depois da assinatura em mesa de um acordo, ele ia para uma fase de homologação. No nosso caso, a SECAF, né, a Câmara que eu trabalho, é subordinada ao Consultor-Geral da União, que, por sua vez, é subordinado ao Advogado-Geral da União. Então, esse termo de conciliação ia para o Consultor-Geral da União, que emitia um parecer opinando se o Advogado-Geral deveria ou não homologar o acordo. Depois que esse parecer era feito, e ainda é assim, porque a gente não teve ainda a mudança normativa. Depois que esse parecer era feito, ele ia para o advogado-geral, que aí sim homologava, e só depois dessa homologação é que esse termo de conciliação virava título executivo extrajudicial. Era muito difícil defender um processo conciliatório que depende de homologação de uma autoridade que não participou da mesa,
Pensem os senhores o vexame de você conduzir um processo conciliatório, de você colher as assinaturas, ou seja, as partes se manifestaram em prol daquele acordo. Depois você levar para o consultor geral e ele perceber que houve na condução do processo um desacerto. Digamos que ele entende que o acordo não está completamente de acordo com a juridicidade. Foi cometida ali uma antijuridicidade durante o processo, ou uma antijuridicidade formal no termo conciliatório, e ele dá o parecer contrário à assinatura do acordo. Lógico, você, ministro, assinaria, homologaria um acordo que o consultor geral diz que não está de acordo com a lei, com a norma, com o direito vigente? Não. Agora, o que dizer para as partes que assinaram esse acordo, que estavam dentro da AGU, conduzidos por um mediador, por um conciliador da carreira, advogado da União, que também conhece o direito, ou deveria, pelo menos, e que ninguém chamou atenção para essa ilegalidade? Essas pessoas acreditaram fielmente que estavam assinando um acordo válido? Olha, é vexame para todos os lados, né? Do conciliador para as partes, para a instituição. Isso é perda de credibilidade. Então, o que que a gente pensa? Como é que a gente consegue viabilizar uma verdadeira autocomposição na administração pública? A nossa lei de mediação fala nos capítulos que regulamenta a autocomposição em envolvimentos públicos. São péssimos os dispositivos, viu? É o que a gente tem, mas são péssimos. Eu nunca deixo de falar, eles são péssimos, terríveis. Mas, enfim, é o que temos para hoje e por muito tempo, já está bom, né? E nos dispositivos, tem lá que as câmaras de mediação, de autocomposição, serão instauradas onde tiver, na advocacia pública, onde tiver. E não fala de homologação, até porque é um equívoco falar de homologação, porque a gente não está dizendo que aquele que media, ele é quem faz o acordo. Não, gente, autocomposição é próprio da ideia de autocomposição, que as partes conciliem. O mediador é um condutor, às vezes mais neutro, às vezes mais ativo, mas é só um condutor. Então, se as partes acordam, aí vem a questão da peculiaridade de ser administração pública. Por que as câmaras serão instauradas dentro da advocacia pública onde houver? Para a garantia dessa juridicidade. Então, o mediador público, e eu acho que o mediador privado também tem que zelar pela juridicidade, é porque, no nosso caso, a juridicidade ela é mais limitada, ela é mais restrita. Mas qualquer mediador, nenhum mediador está autorizado a fazer um acordo antijurídico, nem mesmo entre particulares. Aquele que conduz o processo tem que o tempo todo sanear o processo e, no nosso caso, ao final, antes da assinatura do acordo, ele perceber, é até a questão da decisão informada. Aquelas partes que estão manifestando a vontade no acordo, eles têm que saber, por exemplo, se há um risco deles estarem assinando um acordo, assumindo obrigações prescritas, ou se aquele crédito não pode ser pago diretamente, tem que ser pago por precatório, por conta de acordos do Tribunal de Contas. Então, tudo isso aí, quem zela, é realmente o advogado público que age como mediador. Ele pode emitir um parecer de conformidade jurídica, levando as partes a suprirem e sanarem eventuais vícios que acontecem no procedimento conciliatório. Depois disso, acabou. Não tem homologação. Ali você leva um selo de conformidade jurídica, as partes conciliam com segurança e tranquilidade, que não vão se surpreender com uma ausência de eficácia daqueles acordos, e pronto. Ali o título, o termo de conciliação já é um título executivo extrajudicial. Então, assim, a gente ainda não tem a norma
modificada, mas a ideia é que isso aconteça ainda esse ano e que isso seja exemplo para as novas câmaras que estão sendo instauradas nos estados, que ainda são poucos, mesmo com o advento da Lei de Mediação de 2015, a gente só tem o Estado do Rio Grande do Sul, o município do Rio Grande do Sul, o Estado de Goiás, que instaurou a Câmara agora, mas eu ainda tenho fé de que as coisas acontecem, a gente não pode ter fé e ficar parado, a gente tem que ter fé e trabalhar, vir aqui, por exemplo, aceitar os convites dos amigos que generosamente nos convidam para falar e divulgar o trabalho, e eu agradeço muito, era o recado que eu tinha para dar. Kaline, muito obrigada. A Kaline é aquela guerreira que eu convoco ela para todas as rádios, TV, para debater essa questão do Estado e o cidadão. Obrigada, Kaline. Essa questão de gestão e estratégia do conflito, e ontem eu achei bem interessante os painéis, assim, há 20 anos atrás, que assim, é a idade do meu filho, né? A gente nos Estados Unidos, eu estudando, eu saí da UNB, fui para os Estados Unidos. E lá já tinha a questão da gestão e estratégia do conflito, e o Estado tinha essa noção do passivo, né? Então, assim, a gestão estratégica também é uma questão de boa governança, né? Então, assim, e eu lembro que a gente no CODESE, quando eu falei que o Paulo me deu 3 minutos para falar para todos, né, do CODESE, eu falei, o que eu vou falar? Eu falei assim, vou falar sobre que nós todos pagamos 3 bilhões de custas judiciais ano, 4 bilhões de honorários para nós, advogados, e 4 bilhões de sucumbência, e quem paga somos nós, né? Então, assim, porque a gente não foca, centra para a gestão estratégica do conflito, né? Então, o que é a gestão estratégica do conflito? Eu acredito hoje, nesses últimos 18 anos, eu não tenho ação em judiciário, é negociação, mediação, tá? E arbitragem. E você vive muito bem, e os clientes te adoram. Então, assim, isso aí é uma gestão estratégica do conflito, é o marketing, né, do Estado. E eu quero te parabenizar, Kaline, que eu encontrei a Kaline na Senacom, uma gigante, e ela foi uma pessoa muito importante para nós do CODESE. Então, com tanto trabalho, sempre conosco. Obrigada, viu, Kaline? Passo agora para o meu amigo Eduardo Vieira. É um grande companheiro de jornada. Há mais de 13 anos, foi um grande apoiador da OAB, enquanto eu era membro de comissão e presidente de comissão de mediação. Todos os eventos de política pública em São Paulo, sempre estive presente, até com o Henrique, bebezinho. Ele falou, eu preciso ir voltar para São Paulo. Então, assim, você é um grande companheiro de jornada, um grande apoiador, fomentador. Viu? Bem-vindo. Quero cumprimentar primeiramente aqui esse dispositivo, Fabio, Kaline, Badaró. Quando a gente vai falar sobre qualquer tema que envolve o acesso à justiça, isso para a gente é uma satisfação imensa. Então, já registro também aqui os nossos agradecimentos aos organizadores do evento. E quero começar fazendo um paralelo, narrando um pouquinho da história, de como tudo isso aconteceu até a gente chegar aqui e aí desenvolver o tema que eu vou, de fato, abordar, que é a arbitragem. E vou começar pela própria arbitragem. A arbitragem ela já existia há muito tempo no ordenamento jurídico brasileiro. Mas tinha um grande gargalo, tá? Que aí era o primeiro, o desconhecimento, e o segundo, que um laudo arbitral, após ser emitido, ele tinha que ser homologado em juízo, isso antes da nossa lei, que foi em 96. Ora, se eu vou ter que enfrentar a arbitragem, depois o tribunal, eu vou direto para o tribunal. Sério fato, não vou enfrentar duas situações. Então, em 96, veio a nossa tão abençoada lei de arbitragem, que eu falo que é, de fato, uma lei também econômica. Econômica por quê? Eu digo que foi uma legislação que veio consolidar a nossa abertura econômica. A nossa abertura econômica porque nenhum investidor é maluco de colocar milhões, bilhões no país onde você tem uma insegurança jurídica brutal, onde você corre o risco de ficar com seus recursos paralisados durante décadas. Mas, como nem tudo são flores, logo que a nossa lei ela foi sancionada, veio aí uma ação de inconstitucionalidade, que só foi revertida no final de 2001. Então, a gente teve aí uma fase também de insegurança
brutal de não utilizar a arbitragem. É válida, não é válida, o que acontece, o que não acontece. Bom, final de 2001, isso foi pacificado, e daí sim a gente começa a utilizar a arbitragem como forma de resolução de conflitos. Só que ainda assim tinha um espaço, uma lacuna gigantesca. Por quê? Nós tínhamos, de um lado, os arbitralistas, aqueles que apoiavam veementemente o Instituto, e tinha do outro lado o Estado. E ficava um degladiando o outro, um querendo bater no outro. Isso era terrível para o próprio Instituto. Com alguns eventos, algumas arbitragens acontecendo, esse assunto ele foi se pacificando. Mais ou menos em meados de 2006, nós, no âmbito do sistema de associações comerciais, nós entendemos que estava mais do que na hora de provocar esse diálogo do privado com o judiciário. Então, nós fizemos, foi aqui em Brasília, o primeiro encontro de políticas públicas de acesso à justiça, onde nós convidamos juristas, magistrados, arbitralistas, toda uma sociedade para debater, agora não só falar de arbitragem, mas vamos falar também de acesso à justiça. Né? Vamos provocar o acesso à justiça. Por que as empresas, os cidadãos e etc. E de lá saiu um documento, esse documento mais tarde, em 2010, desculpa, veio se culminar na resolução 125 do CNJ, que foi com base no que nós discutimos lá atrás. 4 anos depois, o Estado amadureceu e lançou a sua política pública, que, para nossa grande satisfação, grande parte daquilo que está dentro da resolução 125 veio para o Código de Processo Civil, principalmente, novamente, no que vem falar do acesso à justiça, e veio de uma forma muito consistente, que está, inclusive, no primeiro capítulo do Código de Processo Civil, lá no artigo 3º, onde fala que todo o sistema de justiça deverá, uma obrigação, incentivar os métodos consensuais de resolução de conflitos, tais como a conciliação, a mediação, e fala também lá nas entrelinhas da arbitragem e outros métodos. Então, a gente vê que é um trabalho que foi idealizado em meados de 2006, veio ter reflexo em 2015 no Código de Processo Civil. Isso foi fantástico. E, paralelamente, veio a Lei de Mediação, também em 2015, já narrada aqui pela Kaline, e veio a reforma também da Lei de Arbitragem. Ainda passeando pela Lei de Arbitragem, o Brasil foi tão atrasado, que só em 2002 nós viemos entrar no mundo. Nós estávamos no mapa, mas não estávamos no mundo. Nós viemos ratificar a principal convenção internacional, que é a Convenção de Nova York. Então, aí eu falo, agora sim, o Brasil, de fato, abriu suas fronteiras para o comércio, principalmente o comércio internacional, e ratificou a principal convenção do mundo, somente em 2002. E nós fomos um dos últimos países a ratificar essa convenção, dado a nossa lentidão, burocracia, dentre outros. Bom, então, a gente parte agora para uma nova fase. O que eu falo que é uma fase de consolidação da arbitragem no Brasil. Consolidação por quê? Depois do voto de constitucionalidade, começou a surgir as jurisprudências. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, editou uma lei específica, porque era questionado se a administração pública poderia ou não participar de arbitragem. Já tinham vários julgados favoráveis, mas o Estado de Minas foi lá e criou uma lei própria para poder organizar isso no âmbito do Estado. A reforma trouxe já no seu texto a administração pública. O Rio de Janeiro, o Estado do Espírito Santo, tem decretos específicos falando sobre isso. A lei dos portos também já tem especificamente falando sobre arbitragem. Recentemente, o governo federal lançou lá as parcerias públicas de investimento. A arbitragem está lá também como forma de resolução de conflitos. Então, por isso que eu digo que a gente está hoje numa fase de amadurecimento do Instituto da Arbitragem no Brasil. E, recentemente, nós tivemos
Eu acredito que deve ter sido tocado ontem, o ministro Douglas é um dos grandes incentivadores, juntamente com o Ives Gandra, da arbitragem nos dissídios individual do trabalho. Veio a reforma trabalhista, apontando como é que isso era possível fazer. Então, a lei já trouxe de forma muito clara que hoje o empregador, com consenso do empregado, ele já pode prever uma cláusula de arbitragem no contrato individual do trabalho quando a sua remuneração for superior a 2 vezes o teto do INSS, ou seja, algo em torno de R$ 11.500. Já pode ter previsão. No dissídio coletivo não há o que se falar, porque já estava previsto na CLT. Veja, uma série de marcos veio para quê? Consolidar o uso da arbitragem. E aí, o que a gente fala sobre a arbitragem conceitualmente? É que é uma alternativa de resolução de conflitos, onde envolva direitos patrimoniais disponíveis, com a atuação de um árbitro independente, sem nenhum interesse no resultado do conflito, que vai julgar aquela questão. Como se o juiz fosse no Estado, mas numa instância privada, e que tem vários benefícios, como, por exemplo, o sigilo, desde que o Estado não esteja envolvido. Então, isso já é uma regra. Quando o Estado está envolvido, a cláusula de confidencialidade ela não é posta, mas ela também não existe dentro da lei de arbitragem. Isso é uma convenção, quando os particulares estão envolvidos, eles optam pelo sigilo, exatamente para quê? Para preservar a imagem empresarial. Eu acredito que nenhuma empresa quer ter a sua imagem aliada a algum tipo de conflito, principalmente empresas de capital aberto, onde uma pequena notícia pode causar um prejuízo enorme, seja culpado ou não. Aí a gente não vem ao caso. O procedimento de mediação, ou de arbitragem, ele não é rígido. As partes podem modelar o formato, como vai ser. As partes é quem escolhe, via de regra, os árbitros ou o árbitro que vai julgar aquela questão, de acordo principalmente com o seu conhecimento técnico. Então a gente abandona agora um pouquinho a figura do juiz, que conhece de lei, e seria humanamente impossível transitar em todas as áreas do conhecimento, como, por exemplo, a área imobiliária, a área da engenharia. Seria impossível, do juiz transitar nessas áreas. Então, a gente substitui praticamente um julgador que conhece de lei para um outro julgador que conhece de lei e conhece da especificidade daquela matéria que está sendo julgada. Isso vai dar mais agilidade, provavelmente vai ser uma decisão mais justa, mais equilibrada dentro do caso. Isso faz o tempo reduzir assustadoramente. A gente tem aí praticamente 8 anos, em média, para um caso, e um caso complexo vai ficar algumas décadas. Tenho certeza que todos têm consciência nesse plenário dessa estatística. Por alguns meses, eu posso dizer que o caso que eu tenho dentro da nossa Câmara, que ficou mais tempo, está ficando mais tempo, eu acredito que deve acabar em 24, 26 meses, que envolve a administração pública. Então, é um contrato bem complexo, mas que, certamente, a resolução vai ser técnica e dentro do tempo que a sociedade também precisa, até por envolver a administração pública. Então, tem uma série de fatores que a arbitragem traz como benefício para aqueles que optam por ela. Aí eu quero entrar numa outra questão que também foi abordada ontem, eu vi no programa. A gente falava em compliance há um tempo atrás como diferencial competitivo. Hoje não é mais, hoje é obrigação. Eu não sei como foi abordado o painel, mas no meu entendimento, hoje você tem integridade, você fazer a coisa certa do modo certo, me parece que é mais do que óbvio. É óbvio, é obrigação das instituições. E a arbitragem me parece ser também uma ferramenta de compliance. É uma ferramenta onde eu estou sinalizando para quem eu estou contratando, com quem eu estou negociando, de que eu estou disposto a cumprir o meu contrato. E eu estou ciente de que, se algo acontecer,
vai ser rápido, vai ser técnico e eu vou pagar uma conta. E ela vem rápida também. Então, é uma sinalização para o mercado de que eu estou honrando ou vou fazer de tudo para honrar aquele contrato, aquela transação econômica que eu estou celebrando naquele momento. Eu falo que o melhor momento da gente fazer a opção pela arbitragem é no momento da celebração do contrato. É onde nós estamos num aperto de mão, soltando foguete, está tudo muito lindo e maravilhoso. Então, esse é o melhor momento, né, de fazer a opção pela arbitragem já no contrato que nós estamos celebrando. Mas o contrato não tem arbitragem e surgiu o conflito, também é passível de se ir para uma arbitragem. Basta que os interessados, né, queiram, e aí tem um outro instrumento, que é o compromisso arbitral, para que se institua, de fato, a arbitragem. Hoje, a gente pode falar que praticamente todos os estados têm pelo menos uma instituição de arbitragem, então dá para se encontrar um serviço. A Câmara que eu faço a gestão, nós temos atuação em nível nacional, então a gente está em praticamente todos os estados da federação, principalmente em função da nossa rede de associações comerciais. Então, é algo que não dá hoje para falar, eu não conheço. E voltando também no capítulo política pública, me veio aqui também à memória, o trabalho, a Fabiola participou também, num grupo que nós tínhamos lá no Conselho Federal da OAB, que foi unânime. O ensino jurídico tem que ter mediação e arbitragem como cadeira obrigatória na faculdade, lá na formação. Passa 5 anos aprendendo a brigar, mas não conhece a autocomposição, não conhece o Instituto da Arbitragem. E isso tem 6, 8 anos, mais ou menos. E, pelo menos para minha grata surpresa, além do tempo, a demora, que aí são os passos da revisão do ensino jurídico e etc., esse ano foi editada a resolução do MEC, em que as instituições de ensino terão 2 anos para terem essas disciplinas de forma obrigatória dentro da faculdade. Então, não tenho dúvida nenhuma de que um futuro muito breve nós vamos ter colegas que já estão formados, capacitados, já entendendo o que são esses métodos, e agora eu penso que não como alternativos. Eu não gosto muito da palavra alternativa. Talvez como principal. Talvez o judiciário seja o último caminho a se percorrer quando a gente não consegue resolver a nossa própria disputa. E isso, o Código de Processo Civil já está trazendo isso. Está trazendo a obrigação, né, de todo o sistema de justiça provocar, indicar essas formas de resolução de conflitos. Nós falamos aqui, a Kaline falou de mediação, mas existem outras formas também, como práticas colaborativas, como dispute board resolution, avaliação neutra. Existe uma série de formas de resolução de conflitos em que as empresas, os advogados, né, podem e devem, né, buscar esse conhecimento. Para quê? Para indicar a melhor solução para o seu cliente, fazer a melhor gestão do conflito e fazer, inclusive, o conflito trabalhar para nós, mudando a estratégia, aprimorando o produto, o serviço, que talvez não foi bem entregue, e vejam como isso é grandioso. Eu falava 2 semanas atrás, num evento para empresários lá na Associação Comercial de São Paulo, falava, gente, se a reclamação do teu cliente é recorrente, aproveita ela. Você não pagou nenhum tipo de pesquisa. Você está tendo um feedback gratuito de que o seu produto ou serviço que você está... ele não está sendo bem entregue. Melhora. Isso sirva para você como diferencial competitivo. Não joga tudo lá nas costas do Estado. No mesmo evento eu fiz uma conta bem básica, conta de padaria. Eu peguei o número de casos que se tramitam lá em segunda instância, o número de magistrados, o número de processos, e fiz de conta que todos os magistrados trabalhavam 365 dias por ano e 8 horas por dia. Deu
para eliminar os processos, durante o ano, 48 minutos por processo. Desculpa, é humanamente impossível. É humanamente impossível. E hoje, dentro do procedimento arbitral, eu falo que um árbitro ele vai destinar aquele processo, pelo menos, uma arbitragem bem feita, pelo menos 60 horas. É por isso que ele vai ter uma grande facilidade, ou pelo menos mais condições de dar uma boa sentença, uma sentença que seja justa dentro daquilo que foi comprovado, né, dentro daquilo que os advogados, que são um agente importantíssimo, fundamental dentro de um procedimento de arbitragem, conseguiu trazer como tese jurídica, como fato. É fundamental, embora a lei não obrigue a presença do advogado no procedimento de arbitragem, mas é fundamental. A parte que tiver dentro do procedimento de arbitragem sem assessoria jurídica, o risco é altíssimo dela perder, mesmo que o seu direito seja bom. O risco é muito alto. Eu não consigo enxergar a arbitragem sem a participação de uma boa assessoria jurídica. E sou muito suspeito para falar. Eu falo isso com muita tranquilidade, que eu não estou militando em casa própria. Eu não sou advogado, eu sou administrador de empresas. Então, por isso que eu falo com muita tranquilidade, não milito em causa própria. Eu milito naquilo que é segurança jurídica, aquilo que é importante para a empresa e sabendo o que cada profissional tem de melhor a dar, a colaborar com a sociedade. Então, eu acho que esse é um grande arcabouço da arbitragem. Quero já deixar aqui anunciado que, internamente, nós constituímos, recentemente só não anunciamos, eu acho que é o primeiro fórum que eu faço esse anúncio, preocupados também com a questão da construção civil, a questão imobiliária. Nós acabamos de criar uma Câmara interna específica com profissionais, com conhecimento destes setores, com advogados, engenheiros, arquitetos, todos aqueles que transitam nesse meio, uma Câmara específica de construção civil e mercado imobiliário, exatamente para atender bem o setor, o setor que, por vezes, tem muitas questões que não tem um espelho, não tem falar, e aí, eu procuro quem? Então, a gente está declinando esse apoio ao setor e indicar para vocês lá no nosso portal, cbmai.org.br, a gente tem uma biblioteca virtual, onde nós escrevemos lá. Eu fui organizador de 2 obras que eu acho que são muito importantes. Uma que foi feita pela Ordem dos Advogados, que é Manual de Arbitragem para Advogados. Eu acho que vale a pena vocês acessarem e conhecerem. E uma outra que é Manual de Resolução de Conflitos, onde a gente trata de forma teórica e aplicação técnica as mais diversas formas de resolução de conflitos. Seja a prática colaborativa, seja a arbitragem, seja a mediação judicial ou extrajudicial, apontando o caminho. É uma forma que a gente encontrou de colaborar com a sociedade de forma gratuita, com uma leitura muito agradável. Então, vocês podem acessar lá o nosso portal, está lá. E tem outras publicações que é de domínio público, que a gente coloca lá também, para que a sociedade cada vez mais litigue menos, negocie mais. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigada. Essa questão de arbitragem, eu e o Carralho, eu brigava muito com o Carralho, porque São Paulo era muito centro da arbitragem, né? E aí o Carralho falava assim, Fabiola, baixa sua bola em Brasília, que você está falando que tem um hurricane aqui querendo puxar o centro administrativo da arbitragem para Brasília. Na verdade, nós que somos de Brasília, então eu sou de Brasília, a gente tem uma grande academia aqui. É uma academia, então assim, eu sou da UNB, mas tem CEUP, tem várias instituições. E quando eu fui para o Instituto dos Advogados, então assim, lá eu tive meus mestres, né? Então assim, encontrar o Poletti, encontrar Carlos Mário Veloso, Fonte de Alencar. Então, quando eu fui diretora lá, eu falei, gente, a gente tem que montar aqui um centro de arbitragem, porque nós temos os melhores do Brasil aqui. E assim, o Guerrinho, o doutor Leon Sklarowski, né? Então assim, que foi o meu pai aqui, depois que meu pai morreu. Então assim, o Leon Sklarowski falou, doutor Leon, a gente tem que puxar para Brasília, nós somos o centro administrativo.
E foi bem interessante, quando fui ser presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem, minha bandeira foi essa, e era interessante que todo dia tinha um escritório grande de São Paulo que ia entrar na comissão, e eu defiro. Aí eu falava assim, cadê os advogados de Brasília? Porque os grandes estão aqui em Brasília, e foi na época da questão da administração no Estado, né? E eu ficava, gente, temos que puxar isso para Brasília. E aí nós fizemos um curso de arbitragem com o melhor do mundo, e eu não sabia, que é o Andrew Guzman, hoje um grande amigo meu. E aí ele falou assim, eu não estou entendendo, Brasília é o centro da América Latina, centro de segurança jurídica, e por que Brasília não é o centro? Eu falei, Andrew, fala isso, por favor. E nesse curso foi muito interessante a questão da arbitragem. Todos os entes públicos, Kaline, estavam lá. Tinha o contrato de arbitragem internacional, mas na ICC de Paris. Então, é inviável para a gente. Você entra com 2 milhões de dólares, não tem como. Então, assim, hoje a nossa grande bandeira, acho que todos nós, dos métodos consensuais, heterocompositivos, Brasília é o centro de segurança jurídica. Nós temos os melhores do melhor hoje. E aí, quando eu encontrei o fórum da ADEME, eu falei isso para o André Mourão, eu falei, André, já cheguei aqui, já encontrei os melhores árbitros em direito imobiliário do Brasil. A Flávia Siqueira aqui, eu fiquei apaixonada por todos vocês, que vocês são grandes especialistas em direito imobiliário do Brasil. E eu falei, André, já descobri aqui um campo de árbitros maravilhosos. Então, assim, a gente tem, Kaline, enquanto a AGU, a gente tem em Brasília grandes juristas, grandes. Nós temos mestres aposentados, pessoas que podem nos trazer muito. Então, assim, é isso, a gente tem que levantar essa bandeira da arbitragem também, viu? Badaró é um grande, eu preciso aqui falar que o Badaró também é meu diretor da RIEX-DF, e o Badaró, nesses últimos 3 anos e meio, tem sido um grande incentivador da negociação e mediação dentro dos nossos núcleos voluntários da RIEX-DF. Então, assim, se hoje nós temos os núcleos voluntários, tivemos a Semana Nacional de Conciliação dentro do PROCON, último mês, com 15 voluntários da RIEX-DF, fizemos, eu acho que 90% de acordo, 200 audiências de conciliação. Então, o Badaró foi, há quase 4 anos, é um grande apoiador dos núcleos de mediação da RIEX-DF. Falar depois da Marta e do Neymar aqui é difícil, né? Mas eu vou tentar. E antes de mais nada, eu quero apimentar um pouco o debate, que como advogado, eu gosto de um conflitozinho. Não tanto quanto a doutora André, que é a única pessoa que eu não consigo fazer acordo, mas o conflito faz parte. Mas brincadeira à parte, aqui só para chamar a atenção da plateia, a André colocou, a Fabíola colocou um ponto muito importante, que é o seguinte: mesmo no ambiente de conflito, não tem como você imaginar 110 milhões de processos. Eu morro de dó do Dr. Maroja, que eu respeito muito. 110 milhões de processos, com uma evolução nos últimos 7 anos de 80 milhões de processos. E mais, com uma taxa de congestionamento de 73%. Ou seja, não vai acabar nunca. Não, é impossível. Então, eu acho que a gente tem que fazer... Eu vou trazer um pouco, para depois, se tiver mais uma oportunidade de debate, é o seguinte. Na minha visão, a justiça, ela é simples. Ela se resume em tempo, dinheiro e risco. Não é nada. Eu fui jantar com a professora Rosa Neri, grande civilista, e com o doutor Nelson Neri, marido dela. Aí, depois de uma garrafa de vinho, ela falou assim: Badaró, direito civil é dinheiro, money, bufunfa, larjan. E é verdade, é que a gente está aqui discutindo direito civil, mas grande parte, tirando lá Fustel de Colange, Cidade Antiga, os genes, nós estamos falando de dinheiro. E aqui, todo mundo aqui gosta de ganhar dinheiro. É empresário, a gente trabalha para ganhar dinheiro, manter a família, e não pode ter aversão à questão financeira. E eu paguei um preço muito alto, que minha filha de 9 anos aprendeu isso, e eu cobro muito por hora. Aí um dia ela chegou com R$200 e falou: pai, mamãe falou que sua hora é mais ou menos 200, 300 reais, era 900 na verdade. E ela falou assim: pai, fica 1 hora comigo, e me deu o dinheiro para ficar 1 hora. Então, você vê que eu não administrei bem o risco, nem o tempo, nem o dinheiro. Ou seja, minha filha fez as pazes comigo, mas é uma clara dimensão de onde estamos pisando. E nessa linha, é importante a gente frisar que é o seguinte:
Você só previne o litígio, tá? Se você tiver esse cálculo muito claro. E você só consegue isso se você tiver o mínimo de previsibilidade. Isso é o primeiro problema da justiça brasileira, que vem se resolvendo, felizmente, com algumas mudanças no próprio CPC e tal. Outra coisa, você precisa ter algum ambiente de risco. Você não pode se aventurar num processo a ponto de que seja uma loteria, né? Até a loteria é paga, mas é muito barata. Isso também é uma evolução que o próprio CPC nos traz com a imposição dos honorários de sucumbência, de forma mais clara, objetiva, e certamente isso aqui foi até pontuado como um dos méritos aí da reforma trabalhista. E tem outro ponto muito importante, é o seguinte: o brasileiro ele tem que visualizar, e lembrando muito Rui Barbosa, né, que justiça tardia é injustiça manifesta. Então, e eu já fui advogado de banco, teve uma época que valia a pena brigar na justiça, né? Valia a pena você cansar o seu litigante para chegar num ponto de fazer um acordo ou jogar aquilo ali em perda, no lucro real, e resolver a questão. Isso, outra mudança que o Código Civil trouxe, né, aumentando a questão da remuneração, dos juros mensais. Dito isso, e aqui eu lembro também Carnelucci, né, que fala que o conflito de interesse precisa de uma pretensão resistida. E o Brasil, o empresário, não sabe lidar muito com a pretensão resistida. A União, muito menos. Você quer ter a pretensão resistida, você pede alguma coisa para a União. Desculpa, cara. Então, não à toa, a União é a maior litigante nacional. Então, você quer resolver um problema, administrativamente, a União não vai te resolver. Por quê? Ela é focada, e quem dera que se todas as advogadas da União fossem como você. Porque, é o seguinte, ela é focada no direito administrativo do medo. Óbvio que ele tem as responsabilidades, mas você não vai conseguir. Agora, a empresa pode mudar isso. Então, o pré-litígio é importante. Eu tenho minhas dúvidas contra a arbitragem, alguns pontos que eu vou colocar aqui. Inclusive nas tentativas de implosão das arbitragens, que acontece muito. E o que eu acho é o seguinte: a empresa tem que cuidar do pré-litígio. Essa pretensão resistida ocorreu, que a tese, né, doutor Marocha, que muitos já estão usando. Ora, o consumidor não veio nem me procurar e já está indo na justiça. Ele não deixou resolver o problema. Por que a empresa não cria um sistema, como colocado com o Eduardo, se essa pretensão já é comum? Por que você não treina o atendimento ao cliente para já lidar com essa pretensão? Você vai gastar menos. E os americanos, desculpa, uma vez eu fui para uma reunião nos Estados Unidos, e eu falando, né, brasileiro gosta de falar pra caramba. Aí o cara, numa hora, me cortou, foi até agressivo, e sendo boca suja, e falou assim: doutor, aqui, money talks, bullshit walks. Então é o seguinte, você tá gastando seu tempo aqui, eu estou pensando no meu dinheiro. Então, vale a pena brigar? É uma avaliação que todo mundo tem que fazer, inclusive o consumidor. Porque a justiça tardia, como eu coloquei, ela não vai beneficiar ninguém. A justiça, nós temos que colocar uma ponderação muito objetiva de atender a Constituição Federal, no caso específico do imobiliário, como direito de propriedade, direito de moradia, a livre atividade econômica, o bem-estar social. E, a meu ver, o bem-estar social só acontece com lucro, com livre desenvolvimento e com atividade econômica pujante. Então, se não houver um debate e uma análise de pré-risco, e ao final eu vou falar o que eu vejo da advocacia, que a meu ver, eu acho que ela está acabando da forma que ela nós não vamos avançar. Tanto é que a análise econômica de direito, né, debatida e criada na Escola de Chicago, ela está enraigada muito no nosso ordenamento. E eu tenho mais pena do doutor Maroja, depois da mudança da lei de introdução ao Código Civil. Que eles colocaram lá no artigo 20 que o julgador ele tem que analisar o direito jurídico abstrato, né, o valor abstrato do direito, e ainda a consequência da decisão que ele vai tomar. Ou seja,
quanto a decisão dele vai impactar no ordenamento jurídico, na administração pública, artigo 20 e 21, salvo engano, Tomarós, né? E aí entra muito o que você falou, Karine, é o seguinte, é o proativismo de um lado, provocado pela ineficiência de um pré-litígio, da ineficiência de um Estado completamente beligerante, e aí força o juiz, além de provocar política pública por meio de decisão judicial, força o juiz ainda a ser mágico, porque ele vai ter que calcular o que aquela decisão vai atingir. Quem sabe, né, Paulo, se eles tivessem calculado as cláusulas de distrato, né? Eles saberiam, talvez, que destruiria quase um mercado imobiliário. Mas isso, talvez, a gente não pode colocar essa carga toda no julgador. Então, é totalmente, a meu ver, até inócua. Criou-se aí a tese do consequencialismo jurídico. E aí, Richard Posner fala muito, né, um pensador da Escola de Chicago, da análise econômica do direito, ele fala que o mercado e as empresas são instituições e institutos da fronteira da economia e com o direito. No final, a meu ver, tudo não passa de uma questão econômica. Então, estão jogando para o juiz uma coisa que o Estado tem que resolver, as empresas têm que resolver com os consumidores. E nessa linha, dentro da linha que eu falo, é tempo e dinheiro, é risco. Vamos calcular? Vamos entrar? Tem uma visibilidade do que pode acontecer? Se eu perder, eu vou ganhar quanto? Se eu perder, você falou, às vezes você faz um acordo, você está achando que vai perder, mas você está ganhando. Então você tem que ter a habilidade de fazer essa leitura. E um ponto importante que eu fiz uma pesquisa e eu fiquei muito impressionado. Eu fiz uma pesquisa, eu falei, gente, o que eu vou pesquisar? Brasil a gente já conhece, que é essa esculhambação total. Eu falei, eu vou pesquisar a China e os Estados Unidos, que são as duas maiores economias do mundo. E aí você vai no sistema chinês, Eduardo, e me deixou extremamente admirado. Talvez por medo, né? O chinês medroso, não sei. Mas o sistema chinês é o seguinte, lá eles têm uma cultura moral que a briga é imoral. Ou seja, o litígio na China, o advogado, coitado, ele é visto como um homem baixo, a ponto de se encontrar escondido com seus clientes. Imagina, a OAB certamente não existe na China, né? E talvez você vê que é o seguinte, eu não sei, é uma cultura humanista, é uma cultura de conexão, mas lá o que eles pensam? Ora, eu, como indivíduo humano, pensante, livre entre aspas, né, que a gente sabe bem como é que é a China, eu não consigo resolver um problema meu, eu vou levar para outra pessoa, essa outra pessoa vai ser melhor do que eu para resolver o problema meu do meu vizinho? Aí eu não sei, eu não aprofundei, pode ser por medo, porque também às vezes eu não sei também se você entra na justiça e é decapitado depois se perder a sentença. Mas tem que ter medo, o litígio tem que ter medo. Se você optou pelo litígio, você tem que ter o seu receio. Vai perder, vai pagar o tributo, vai encher o judiciário, vai pagar o preço, vai pagar o advogado. É igual aquele acordo que o cara vai na empresa, não quis fazer, beleza, ou não fez, não pagou, agora vai pagar 10% para o advogado. Mas tem que pagar, senão a gente não sobrevive também. Buscou o litígio, tem que saber aonde que está entrando. E nessa linha, eu pesquisei os Estados Unidos, que você conhece bem, né, os Alternative Resolution Disputes. E lá também é a mesma regra, só que lá é mais aberto. Então lá a gente descobre que tem restrições, tem a equidade, muito o princípio da arbitragem arraigado, porque não gera precedente, então há o receio de não se gerar precedente, então o próprio judiciário estimula que aquilo ali não enche o judiciário de precedentes que podem ser analisados com a base na equidade, né, numa definição não tão deontológica, né, na questão de culture mesmo, se a justiça ou o direito, o grande dilema, e na arbitragem há mais possibilidade de abertura para que se discuta isso de forma mais livre. Mas é óbvio que nos Estados Unidos o cara não vai na justiça também, porque se ele for e tomar um ferro, ele está perdido. Entendeu? Ele não vai. É como o Ministério Público, né, Eduardo? A gente já enfrentou muito aí.
No Ministério Público dos Estados Unidos, ele é o seguinte, ele na delação premiada, ou na ação dele, ele tem que falar tudo. Ele tem que contar tudo. Ele não pode contar a parte ruim só. Tem que contar a parte boa e a parte ruim. E aí o indivíduo decide se vai fazer delação ou não vai. E outra coisa, ele só entra com a ação, e a gente vê isso muito em séries aí, se ele tiver absolutamente com certeza, porque se ele perder, ele não se esconde atrás da instituição. Ele tem pessoas para prestar conta, ele se sente envergonhado, ele pede demissão, ele pode ser demitido e ele pode ter responsabilidade civil. Então, a figura que eu vejo no Brasil é parecida um pouco com a da China, envolvendo a tecnologia no meio. Por quê? Eu venho fazendo palestras que eu acho que a advocacia em 5 anos vai acabar, essa litigiosa. Quem ficar lá querendo... Hoje nós temos robôs em todos os escritórios, a gente faz o papel básico do advogado. Agora, precisa de advogado para quê? Gerir crise, governança corporativa, arbitragem, mediação, colocar na cabeça da empresa que aquilo ali não vai... Um advogado economista, um advogado programador, um advogado psicólogo, que a gente geralmente já, né? Curso de psicologia por osmose. E na verdade, a questão que se discute hoje nós já temos sistemas pré-litigiosos. Né? Outro dia eu entrei contra uma empresa dessa, e pior que advogado, tem pavor de litígio. Minha mulher fala, Rodrigo, você tem que processar. Eu falei, minha filha, eu processo gente o dia inteiro. Eu defendo todo dia, não quero processo não, mas às vezes a gente tem que entrar. Aí eu entro com ação contra uma empresa aérea, alguma coisa assim. E outro dia eu fiquei bem feliz que antes, na hora que viram que eu notifiquei, já abri um sistema no meu e-mail, perguntando quanto que eu queria, qual que era o tema, já não sei o quê. Eu fui lá e falei, opa, ótimo, resolvi. Não conversei com ninguém, não fiquei naquele absurdo, aquele call center. Me mandaram um e-mail, mandaram entrar no sistema, recebi meu dinheiro em 48 horas, doutor Marotti. Pum. Tá lá, tal, se não esgotar, uma mediação online. Então, eu acho que está faltando criatividade, investimento em tecnologia, criatividade, bom senso e aplicação do CPC. Por quê? Eu vejo, infelizmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, meus amigos embargadores que não me ouvem, não me ouçam, eu estou vendo muito a não aplicação dos honorários de sucumbência. Vocês estão aplicando muito o artigo 85, de forma com relação à equidade, não estão aplicando na literalidade da lei. E é um questionamento que eu discuti outro dia com alguns ministros do STJ, que tem que ser resolvido. O cara tem que estar com medo, o cara tem que colocar o cálculo. Tanto é que hoje, nenhum cliente que me procura, eu faço um disclaimer falando o seguinte, você vai me pedir 30 milhões? Eu acho que o seu direito é 10. Então, se você ganhar 15, você vai deixar a Fabíola lá do outro lado rica com 1,5 milhão. Eu não tenho nada com isso. Vou lutar para você ganhar. Então, hoje, você tem que explicar para o cliente. Será que não vale a pena arriscar esses 1,5 milhão para você chamar o advogado ou criar um ambiente de solução de conflito? Tá? Então, agora, eu estou totalmente, talvez até porque eu sou meio de direita, né, quase extremo, eu estou totalmente abraçado na análise econômica do direito, porque é conta, agora é conta. Então, vale a pena? Quanto custa? Qual que é o tempo que vai demorar isso aqui? Então, fazendo essas reflexões, eu tenho algumas críticas à questão da arbitragem, mas eu acho que a arbitragem é uma solução. Então, quando há ainda uma solução, eu acho que criticar no ambiente ainda em fomento, eu acho que seria pecaminoso. Até pela presença do doutor Eduardo aqui e da doutora Karine. Mas eu acho que tem que ser evoluído, tem que dar mais segurança jurídica à arbitragem. Os advogados precisam respeitar mais os procedimentos de arbitragem. Há ainda muito litigiosidade após a arbitragem. Tá? E eu não posso reclamar, não, que eu estou de todos os lados. O que perdeu, o que ganhou. Então, assim, estou fazendo meu papel. Mas, no final, o brasileiro tem que começar a aceitar a questão da arbitragem. Você escolheu aquele conflito, você escolheu aquele meio de solução de conflito, você confia na conduta moral
da Câmara, nos procedimentos pré-estabelecidos no Estatuto da Câmara ou no seu compromisso arbitral, e aí você segue. Você tem que saber, e aí é o problema do Brasil, Paulo, que eu já vi você falando. Rapaz, problema todo mundo tem. A estrada, ela pode ter buraco, asfalto, de concreto, não. Mas você sabendo qual que é a estrada, você escolhe o carro. Eu vou pegar uma estrada só de concreto alemão, aquele espetáculo, eu vou pegar minha Ferrari e vou passear com ela. Eu vou pegar uma estrada de terra esburacada, eu vou pegar meu Jeep. E vou pegar uma mais ou menos, eu pego um SUV. Agora, o problema é você entrar na estrada sem saber qual que ela está. Que aí resguarda, vai para onde tudo isso aqui vai discutir. Vai ter todos os painéis aqui. Sabe aonde que nós vamos terminar aqui? Segurança jurídica. Não há mais nada. Todo mundo vai falar aqui, tributarista, trabalhista, mediador, engenheiro, previsibilidade de segurança jurídica. É o que o Brasil não tem e não sei quando vai ter. Então, com essas palavras, eu até estou economizando tempo. Aí já começou a encher linguiça. Eu queria provocar esse debate. Aí, eu sou advogado militante da área empresarial, advogo contencioso, então, assim, faço consultivo, mas estou lá todo dia, sustentando, brigando, discutindo. Mas eu sou eu tenho um extremo, hoje, descrédito com o sistema que a gente hoje tem. O processo eletrônico ajudou muito, de certo vista, pelo menos, para desaguar e desafogar o sistema judiciário. Mas eu acho que a solução mesmo é a gente, nesse brainstorm que vem se criando, fazer conta de tempo, de dinheiro, de custo social, né, que aí a administração pública tem que fazer, e não jogar isso para os juízes, para o advogado. Matar no peito a empresa. Qual que é a responsabilidade social que ela tem? Empresarial. Qual é a responsabilidade social que o governo tem? E espero que alguns advogados, se isso aqui for gravado, que muitos advogados vão querer me matar, porque eu estou aqui evitando litígio. Mas, como eu te disse, a advocacia hoje vive uma revolução que eu chamo de 4.0, que é a nova revolução industrial. E a gente está até na OAB fazendo um comitê de gestão de carreira, de implementação de novas visões da advocacia. E tem que orientar, como você colocou, no curso de direito, além da mediação, outros ramos do direito, porque hoje o advogado, infelizmente, principalmente aqueles de família mais humilde, quando eles recebem a carteira da OAB, e aí outra coisa que a gente tem que combater é essa questão da ausência de exame. Se acabar o exame, acabou a justiça. Aí você vai ter 6 milhões de pessoas incapacitadas, eventualmente, acionando o judiciário. E aí você colocar na cabeça do advogado que forma, e eu estava concluindo, desculpa, que muitas famílias apostam a vida, né, naquela formação do advogado, e o cara pega a carteira e o mercado acabou. Porque o robô está fazendo o papel que ele poderia fazer, já tem um volume absurdo de advogado. Então, se não tiver uma preparação na faculdade de pensar o advogado como um indivíduo que bate com as duas pernas, com a mão, cabeceia, a gente não vai chegar em lugar nenhum, e o advogado só vai fomentar essa péssima indústria que se chama o litígio judicial. Muito obrigado. Doutora Kaline, André Mourão, como fazer ou proceder para se buscar essa composição junto à União? Nós temos as centrais de negociação, que ficam na estrutura da Procuradoria-Geral da União. Então, todas as vezes que normalmente já tem ações judicializadas, ou não, mas que não é necessário um trabalho de mediação, mas sim um diálogo com o negociador na AGU, esse processo pode ser levado a essa central de negociação. Essa central de negociação, ela trabalha com um núcleo de negociadores pela União. Não é uma mediação como acontece na Câmara onde eu trabalho. Além da central de negociação, a gente tem a Câmara de Conciliação da Administração Federal, que é a CECAF, e, como eu falei, até o advento de 2015, ela não dirimia, não atuava
em conflitos envolvendo o particular, só em conflitos intergovernamentais. Hoje, a gente já tem, sim, as portas abertas para o cidadão. Como eu disse, essa lei está pendente de regulamentação, e nesse decreto, que está já sendo elaborado, eu acredito que esse ano ele vai acontecer, tem que acontecer, a gente vai criar, sim, alguns filtros, porque a Câmara e a AGU não têm condições físicas, materiais, de suportar todas as demandas do particular. Porque se nós abrirmos a porta assim, escancaradamente, será a forma mais rápida de não darmos certo, porque não teremos perna para abarcar tudo isso. Mas com esses filtros, hoje a gente não tem esses filtros. A lei só fala que as câmaras elas têm competência para dirimir conflitos com particular. Então, hoje, a gente faz uma análise com base em critérios que a gente utiliza em portarias, mas o cidadão ele pode levar qualquer conflito hoje para a Câmara de Conciliação. A gente ainda não tem esses filtros normatizados. Nosso acesso é franqueado ao cidadão, às associações, sindicatos. A gente já tem processos em curso na Câmara que tem conflito com o particular. Eu acho que a pergunta era essa, bem pragmática mesmo, né? Bem prática. Eduardo, como você vê a arbitragem nas relações consumeristas? Tinha que ter uma pergunta desse tipo. O seguinte, isso já está pacificado na forma da arbitragem na questão consumerista. Ela só é aplicada quando o consumidor toma a iniciativa ou quando a empresa propõe a arbitragem e aquele ato o consumidor ele aceita. Então tem que ter aqui a essência, independentemente de ter cláusula ou não. Se tiver cláusula, eu acho que é importante pelo fomento, por dar a oportunidade de buscar uma outra porta, mostrando para o consumidor que pode, mas o poder vai estar sempre na mão do consumidor, de instituir ou não o procedimento arbitral. Tem algumas questões que são um pouco até mais complexas, porque a lei está tratando de forma geral, e aí é uma visão que eu tenho. Aí eu vou fazer uma abordagem agora aqui com o mercado a qual nós estamos. Imaginem que o cidadão ele compra aí um triplex, que está na moda, né? Paga 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais, manda fazer todo quanto é tipo de obra, que ele ainda não gostou da forma que vai ser entregue. Pergunta número 1, esse cidadão é hipossuficiente? Ele não tem conhecimento do que ele está fazendo? Ele não tem conhecimento de que havia uma lei, uma cláusula de arbitragem dentro do contrato dele? Bom, ele está sendo equiparado ao mesmo consumidor que adquire uma linha telefônica. Então, a jurisprudência navega para esse lado. Então, eu acho que isso aí é um assunto que merece um amadurecimento. Isso foi uma das questões que nós tentamos colocar na revisão da lei de arbitragem, e foi um dos 2 vetos, né, esse e o da relação individual do trabalho, que depois veio na reforma trabalhista, mas esse foi um dos vetos presidenciais. A Senacom agiu, foi com um pulso forte, né, foi a Senacom que não deixou. A doutora Juliana foi aquele jeitão dela, ela conseguiu convencer a ter esse veto presidencial, mas eu penso que tem um outro remédio para esse tipo de relação, que seria a inserção de uma cláusula talvez escalonada, prevendo a mediação, primeiramente, e se for o caso, a arbitragem. Aí o consumidor ele vai aceitar ou não a arbitragem. Mas a mediação, ele fica pelo menos obrigado a comparecer à primeira sessão, conforme prevê a lei, e tentar um diálogo, ao invés de partir primeiro para o PROCON, a depender do caso, partir para o Poder Judiciário, a depender do caso. Então, seria uma forma de demonstrar também o interesse em negociar. Então, penso que a mediação, para esse tipo de relação, pelo menos pelos aspectos jurídicos que a gente tem,
ela seja mais viável. E estatisticamente, cerca de 80%, 70% das questões que vão para uma tentativa de mediação se resolve. Então, é um método também que deve ser bem utilizado como forma de resolução de disputa. A arbitragem tem esse gargalo na questão de consumo. Não sei quando é que a gente vai conseguir separar o A, o B, fazer um fracionamento, mas, infelizmente, é o que tem hoje, né, dentro dessa análise que eu fiz. Ok? Excelente. Antes de passar para a próxima pergunta, é muito importante, eu estive com a doutora Luciana Yucchi, da vice-presidência do tribunal, e a grande preocupação dela hoje, e nos próximos 2, 3 anos, haverá um robôs para sentenças, né? Então, assim, vai ter os robôs. E agora a angústia do judiciário é quem irá escutar o cidadão. Então, assim, a grande angústia hoje, né? Então, aí você escuta a Kaline falar que está sentando à mesa com o cidadão, então já é essa escuta. Então, caberá a todos nós escutarmos, porque são as angústias, são os conflitos. E eu vi que ela está bem preocupada. Quem é que irá escutar esse cidadão, esses dois, né? Esses cidadãos que querem também essa lei do pai, que é a psicanálise, né? Que é essa interdição aí, essa mudança. Então, assim, é muito importante, Kaline, aí eu vejo que essa gestão do conflito estratégico, essa análise, né, que você vai sentar, o Estado passa a virar um sujeito, né? Isso é importante. A gente tem um processo na Câmara e recentemente teve uma reunião e estava na véspera de um julgamento no STF com repercussão geral sobre esse processo que a gente estava conduzindo a mediação. E o representante de uma comunidade indígena, que sofreu um dano absurdo há alguns anos atrás, ele sentou na mesa de reunião e ele queria falar. E quando ele se expressou, ele disse que mais do que a indenização, mais do que o dinheiro, porque para mim time is money não, time is life. O índio falou, eu quero reparação da minha história. Eu quero reparação moral. As empresas entraram, arrancaram as árvores, danificaram o rio. E nós tivemos uma desagregação terrível na minha aldeia. Hoje, o dinheiro é importante, mas eu quero que a comunidade, que agora eu esqueci, eu esqueci o nome da comunidade indígena, que ela tenha uma reparação moral. Eu quero um memorial, eu quero um museu mostrando a nossa luta. E isso, para eles, foi fundamental para a gente conseguir fazer o acordo. Porque a indenização a gente chegava a negociar. Mas e essa questão? Ele queria ser ouvido, ele queria dizer publicamente para os que estavam ali a importância desse resgate moral para a aldeia que ele liderava. Então, assim, é só mesmo para fortalecer esse discurso. Que é uma reflexão, né? E esse do Noroeste, e eu achei bem interessante, que foi, eu achei livre a negociação, que era MPF, era também lei especial, era indígena. E eu escutei um comentário assim no Facebook que eu fiquei chateada, assim, tipo, como que ousaram deixar os índios ficar com a gente do Noroeste? Gente, me doeu tanto no pleno século XXI, na capital federal, cidadãos dizerem como se fossem bichos, né? E eu olhei assim, eu falei, sem comentários. Então, assim, essa escuta, e aí o índice do DF hoje, nós temos hoje 5 tentativas dia de suicídio, crianças, adolescentes, temos 10 tentativas de suicídio dias hoje. Brasília, estou falando dos invisíveis, dos pobres que entram nos hospitais públicos. E nós, né? Então, assim, e eu achei linda a doutora Luciana falar isso. Quem escutará a sociedade? Badaró, quais os principais benefícios da arbitragem em relação à judicialização? Essa é fácil, né? Agora, dos índios, é só fazer uma brincadeira, carinha. Você vê que os índios nossos são melhores que os americanos, que eles pediram cassino, né? E receberam. Eles pensaram assim, ó, vou pegar cassino, vou ficar 1 milhão de gerações, vão se manter aqui com o vício desses branquelos idiotas. E né, às vezes, eu até prefiro um museu, mas voltando aqui ao tema, a arbitragem, eu acho que ela cria, a meu ver, a questão tempo,
porque a maioria dos procedimentos arbitrais, pelo menos o que se espera é uma limitação temporal e uma tentativa máxima de composição amigável. Apesar que o novo CPC trouxe isso para o judiciário, né? Trouxe não, reforçou isso ao judiciário naquelas obrigatoriedades de composição durante a lide e tal. Outra coisa que a arbitragem hoje em dia começa a ser uma questão mais benéfica é com relação ao custo, dependendo. Por quê? A arbitragem séria, há algum tempo, era inacessível. Tá? Hoje, e aí eu até elogio o Eduardo, que a Câmara dele tem uma prática de valores bem mais razoáveis do que os praticados em São Paulo, mas essa questão do dinheiro pode ser, numa demanda de 10 anos, dependendo da demanda, principalmente se você tiver um custo efetivo de deslocamento de advogado e tal, ela pode, obviamente, e aí o fator tempo e dinheiro sempre, ela pode ser muito maior do que as custas iniciais e os honorários dos árbitros numa demanda arbitral que dura 1 ano. Tá? E outra vantagem da arbitragem é o caráter irrecorrível do procedimento. Então, você vai ali, você sabe que você está jogando aquele jogo e em tese, estaria resolvendo sua demanda. Vamos acreditar que a União está aberta a mediar e conciliar, se os advogados da União, especialmente os PFN, se resistem, para não dizer, se recusam a receber os advogados das partes. Isso aí é a guerra pela mudança da cultura, né? Eu acho que durante a minha fala aqui, eu destaquei para vocês a questão de como o fato da gente ser investido num cargo de advocacia pública não te torna um mediador. E a gente está falando de algo bem mais básico, né? A pessoa que perguntou falou de algo muito mais básico do que mediar. Fala de ter acesso a um procurador, especialmente um procurador da Fazenda Nacional. São mais aguerridos, porque tem a chave do cofre. Então, os PFNs ainda são mais aguerridos a essa questão de separação do público e do privado, o que eu entendo assim injustificável. A ideia agora é, assim como os advogados desaparecerão, ou pelo menos em 5 anos, como diz Badaró, a gente vai ter que ou mudar a perspectiva, ou desaparecer, ou a carreira desaparecerá, e eu acredito no nosso poder de metamorfosear. O advogado público também. O advogado público também vai ser substituído pelo robô, porque aquele que não recebe uma parte pode ser substituído por um robô, concordam? Né? Porque se ele não tem a capacidade de ouvir e de dialogar, ele é facilmente substituível por uma máquina. A ideia de você ter um consultivo na Advocacia Geral da União e em todas as Procuradorias Gerais do Estado, não quer dizer que esse consultivo, ele não tem, normalmente, não é uma aptidão do consultivo receber o cidadão, porque ele fica praticamente em contato direto com o órgão assessorado. Mas não há problema. A parte tem que ser recebida pelo advogado público. O advogado público, ele não é um servidor público, simplesmente. Ele é um advogado público. E tudo o que obriga e que é prerrogativa dos advogados no setor privado também é na advocacia pública. Eu já ouvi de um juiz federal uma vez, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, ele era meu colega, professor também, e falou: Kaline, vocês deviam parar de pagar o AB. Vocês não são advogados, vocês são servidores qualificados para agir na justiça. Eu falei: muito bem. No dia que eu sentar numa mesa de audiência e que eu não for advogado e não tiver o estatuto da OAB para me proteger com as prerrogativas, quem me protegerá de você, do juiz, do procurador da República, porque eu sou advogada pública e tenho muita satisfação em ser advogada pública. E
É um direito do cidadão ser escutado, ser recebido. Eu acho sim. Eu só tenho a me congratular com quem pergunta. Você já deve ter sofrido alguma recusa de ser recebido, ou por um PFN, ou por um advogado da União, ou por um procurador federal. Isso ainda acontece, sim. Acredito que ainda existe uma resistência e um preconceito entre da advocacia pública se achar contaminada pela influência do particular, do privado, o que é um equívoco. E eu acho que toda essa cultura do consenso trazida para o poder público, ela vai descontaminar. Espero que não seja muito lento esse processo, porque a gente não tem mais tempo para esperar. A gente não está falando de consenso e de resolução consensual de conflitos para amanhã, não. A gente está falando para ontem. A gente tem uma lei que é de 2015 e que não foi regulamentada até hoje, quando, na verdade, a gente só vai ter efetivamente o particular sabendo até onde pode ir nessa busca do Estado para o consenso, quando a gente tiver a regulamentação dessa lei. Então, o que eu posso dizer é que é muito mais fácil mudar a lei, é muito mais fácil fazer um decreto do que você mudar uma cultura. E a gente tem, verdadeiramente, muito no nosso espírito, muito tatuado no advogado público, a questão do medo e do preconceito com o particular. Até onde eu posso ir? Será que eu posso receber esse escritório de advocacia? Chama os colegas, eu não posso receber de portas fechadas. Gente, somos colegas. E mesmo quando não somos colegas, quando recebemos a parte que está em juízo, ou a parte que está pendente, esperando um parecer de um advogado público, ele tem que ser recebido, ele tem que ser escutado, ele tem que ter acesso ao processo. É isso. Vem cá, você não quer ser candidato ao 5º Constitucional, não? A gente está com a lista aberta na OAB, que aí você poderia virar desembargador, porque escutar isso aqui, eu vou te falar, eu tenho 20 anos de advocacia, fui 2 vezes conselheiro federal da OAB, e o advogado público mudou muito, e ele só se sentia advogado quando era para a gente brigar por honorários, ou quando ele queria ser 5º Constitucional pela advocacia. E mudou muito porque houve também uma incorporação da classe, um debate maior, a participação da chapa. Mas eu queria parabenizar a minha colega aqui, que realmente eu estou impressionado. E fica, quem sabe... Mas não sou candidata. O edital está aberto. Eu agradeço, mas estou bem advogada pública ainda. Ainda tenho muito a fazer, eu acredito, na advocacia pública. Quem sabe um dia, né? Mas não será agora. Não sou candidata. Bem. Senhoras e senhores, encerramos esse primeiro painel. Os aplausos pela qualidade de tudo que aqui foi discutido. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. TerraCap. Tão bom quanto realizar uma conquista é poder multiplicá-la. Adquirindo o crédito BRB, você ganha como cliente e como brasiliense. Primeiro, porque seus sonhos têm apoio para se realizar. Depois, porque você tem a parceria do banco que mais investe na cultura, no esporte e no desenvolvimento da cidade. BRB faz mais por você, faz mais por Brasília.